Boa noite, querida família. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso encontro virtual que preparamos para vocês nessa noite. Estamos passando por uma dificuldade tremenda que nunca passamos anteriormente. A máscara se tornou algo extremamente necessário para evitarmos a propagação do vírus e também para nós não sermos contaminados. E uma das questões que surgem à nossa mente nessa época é: por que Deus? Por que permite que essas coisas aconteçam entre nós? E aí eu gostaria de lembrar alguns versículos bíblicos que nos ajudam a refletir sobre isso que nós estamos passando. Na última quinta-feira, nós lembramos a ascensão de Jesus. Jesus esteve aqui na terra, ensinou muitas coisas e finalmente subiu aos céus, preparando um lugar para mim e para você, para nos lembrar que nós não somos desse mundo. A nossa morada celestial está no céu. Mas antes dele subir para o céu, ele disse duas coisas que são bem importantes para nós nesse momento. A primeira é: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus não prometeu que nós não passaríamos por dificuldades como essas que nós estamos passando. Pelo contrário, ele alertou-nos que nós passaríamos, mas que ele sempre estaria conosco. A segunda coisa foi: deixo com vocês a minha paz, é a minha paz que vos dou, não as dou como o mundo as dá. Nesse próximo domingo, a Igreja Cristã vai lembrar o dia de Pentecostes, o dia em que Deus enviou ao mundo o Espírito Santo para ser o Consolador. O Espírito Santo faz com que nós creamos em Jesus Cristo e pela nossa fé nele nós tenhamos a esperança. E a esperança que nós podemos confiar é que dias melhores virão, aqui e na eternidade. Mas como conseguir permanecer em paz quando as aflições nos assolam, quando o desemprego bate a porta, quando as dificuldades aparecem? Gostaria de compartilhar com vocês, neste momento, uma ilustração que eu gosto muito. Há muito tempo atrás, um rei propôs um grande desafio. Como ele gostava muito de pinturas, ele convocou os pintores do mundo todo para pintar um quadro que melhor representasse a paz. E os pintores do mundo todo vieram e trouxeram seus quadros, um mais lindo que o outro. Um quadro representava o pôr do sol, outro um jardim florido, outro uma mãe com os seus filhos cuidando e demonstrando o seu amor a eles. E chegou o grande dia e o rei escolheu o quadro vencedor. Surpresa para todos! O quadro que o rei escolheu era um quadro muito diferente dos demais quadros. O quadro representava uma montanha alta, em meio a um precipício, com trovoadas e raios e muita chuva. Então, quando o rei escolheu aquele quadro, os outros pintores ficaram indignados, perguntando ao rei o motivo pelo qual ele ter escolhido aquele quadro que não representava paz, mas uma cena de medo. O rei então falou: vocês não enxergaram o detalhe do quadro? Olhem bem, no alto da montanha há um ninho de um pássaro. Neste ninho, a mamãe cuida do seu filhinho. Isso é o que representa a paz para mim. No mundo, nós não estamos sempre em meio a jardins, em meio à paz. Nós precisamos encontrar a paz nos pequenos detalhes, como esse quadro representa. Querida família, Deus nos dá a sua paz, mesmo diante de tragédias, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante dessa pandemia. Nós podemos confiar, porque quem está prometendo essa paz não é o mundo, é Jesus. Que todos nós tenhamos uma abençoada noite e um momento muito importante de reflexão. Olá famílias, olá crianças, tudo bem? Bom, espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, que todos estejam saudáveis, né? Essa frase tem feito parte da nossa rotina,
nos últimos 2 meses e alguns dias, né? Então eu desejo que todos estejam bem. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês por toda essa parceria, né? Que nós estamos mantendo por todos esses dias. Eu agradeço do fundo do coração cada mensagem, cada áudio, cada vídeo, cada ligação. Estão sendo muito importantes para mim. Muito obrigada. E também agradecer a vocês, né? Por estarem auxiliando as crianças na realização das atividades que são propostas, né? A importância também delas, né? Tanto Escola da Inteligência quanto Material da Positivo, eles têm uma intencionalidade pedagógica muito grande, né? Tem alguns objetivos que estão previstos na Base Nacional Comum Curricular que são importantes para essa faixa etária, né? Então, os 2 materiais são bem completos em relação a essa questão. Então, agradecer a vocês, né, que estão conseguindo seguir o nosso cronograma, né? Às vezes tem famílias que precisam de auxílio, né? Então, espero estar conseguindo contribuir com vocês e agradeço essa parceria que vocês estão tendo tanto comigo quanto com a Escola Concórdia e eu espero ver vocês em breve, né? Então, um beijo grande e mais uma vez eu falo, questão de dúvidas, questão de sugestões, contem conosco, né? Não deixem de nos procurar, porque é uma relação muito importante, né? É minha com vocês, vocês com a escola com as crianças, a relação minha com as crianças, né? Para continuar esse elo, essa afetividade, né? Dando continuidade à questão do pertencimento que estava sendo construída com eles, né? Foi 30 dias que teve de aula inicialmente desse período letivo até o distanciamento, né? Então eu conto com vocês e não deixem de nos procurar. E é isso aí. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Realmente é desafiador esse período de incertezas em relação ao trabalho, também os trabalhos em casa, as aulas online para as crianças tão pequenas. Mas, acima de tudo, ficamos muito felizes ao ver o engajamento de todas as famílias apoiando a escola e principalmente os alunos para dar continuidade às suas aprendizagens. E isso se dá na realização das atividades em casa. Muitas vezes a gente pensa, a criança não quer fazer, mas quem sabe ali ela passou o dia longe de vocês, ou os pais que estão trabalhando em casa também não conseguiram dar essa atenção para a criança. E o que ela precisa inicialmente é um colo, uma atenção. Talvez ela quer compartilhar com os pais aquilo que ela aprendeu na aula online, ou compartilhar uma lembrança que ela tem do período de aulas presenciais, ou ainda falar do medo que ela sente ao ouvir no noticiário sobre a morte de idosos e o medo que ela sente de perder os seus avós por causa do coronavírus. Então, às vezes, a gente precisa estabelecer uma rotina, combinar com ela qual vai ser o horário de fazer as atividades, em que momento a gente vai assistir um desenho, para daí, então, a gente fazer com ela e ela realmente se sentir motivada nessa realização. Eu não falo aqui apenas como coordenadora pedagógica, mas falo também como mãe do Lucas, de 5 anos, e do Nicolas, de 1 ano e 4 meses. Além do nosso trabalho à distância, eu e meu marido compartilhamos todos os afazeres domésticos e o cuidado com as crianças. Então, como fazer as atividades do grupo 5, por exemplo, com o Lucas? O que nós combinamos com ele e anotamos na agenda dele, uma maneira bem simples. Anotamos na agenda dele, e ele participou dessa construção, o que nós faríamos ao longo do dia. Assistir desenho, a gente usa bastante os aplicativos, o Positivo On e da Escola da Inteligência, também o Play Kids, e os desenhos que ele gosta. Então a gente fez uma rotina, ele teve que escolher qual desenho ou qual joguinho ele gostaria de utilizar naquele dia, e aí a gente combinou. E depois que ele realizava as atividades, ele chamou de confere, ele fazia uma marca lá para dizer, essa atividade eu já fiz. Entre elas estava também as atividades da escola. E assim foi mais fácil. Os dias que a gente realmente utilizou esse recurso, ele nos auxiliou na realização das atividades.
A parte de coordenação pedagógica, muitas das coisas eu consigo fazer ao longo do dia com as professoras. A gente manda mensagens, a gente faz ligações e resolve. Mas também as atividades que eu preciso fazer, que exigem uma leitura, uma concentração maior, geralmente o meu horário de fazer é depois das 10 da noite, quando as crianças já estão dormindo. Então realmente é desafiador para todos nós. Os professores estão tendo muito trabalho para elaborar os vídeos, para explicar as atividades, mas assim a criança se sente mais próxima dos professores também, assistindo esses vídeos, conseguindo às vezes ali ao mesmo tempo que assiste já realizar essas atividades. Então tudo está sendo feito pensado no melhor da criança. E aí a gente conta com vocês, famílias, né? A ajudar, acompanhar, enviar fotos para os professores. Ah, mas para que eu vou enviar uma foto? Os professores tiveram contato com essas crianças até março. E agora o acompanhamento é com o olhar de vocês que a gente conta. Então o traçado no desenho, o traçado naquelas palavras que ela consegue já escrever, tudo isso é importante. Então, além de realizar as atividades, compartilhem com a gente. E eu não vou dizer, sempre foi fácil fazer com o Lucas. Não foi, né? Às vezes ele quer assistir o desenho mais tempo do que se dedicar às atividades. Ele quer brincar mais. Isso faz parte, eles são crianças. Mas aí cabe a nós adultos mediar essa situação e incentivar a realização das atividades. E, mas essa aqui a atividade não é legal. Todas as atividades, né? O livro tem mais de uma parte e todas essas partes são importantes e fazem parte de um planejamento pensado para essa idade. Então, incentivem, valorizem aquilo que ela fez, elogiem aquilo que ela conseguiu realizar e os avanços que vocês vão percebendo ao longo do tempo. Nós da escola estamos à disposição, eu, o diretor, os professores. Eu não gosto de incomodar, não vou ligar. Não é assim que a gente vai ver uma ligação de vocês. Naquilo que a gente puder ajudar, a gente vai se sentir muito feliz, porque nós estamos aqui também para isso, nesse momento. O vínculo com a escola, que agora é à distância, ele precisa ser mantido. A criança sente saudade dos colegas? Claro que sente. Ela sente saudade dos professores? Sente. Mas às vezes olhando uma foto, acompanhando esses vídeos, isso também ajuda a amenizar um pouco essa saudade. Continuem contando conosco. Estamos aqui para ajudar, se precisar realmente entre em contato e que a gente possa em breve nos encontrar presencialmente, passar essa saudade e acima de tudo que nós estejamos saudáveis. Então que Deus continue nos abençoando e contem conosco sempre que precisarem. Um grande abraço a todos. Boa noite, querida família. Nós agradecemos muito por vocês estarem conosco neste momento, onde nós queremos compartilhar um pouco daquilo que nós estamos fazendo nesse período de pandemia. Certamente um período muito difícil para vocês também. Nós gostaríamos de estar com os filhos de vocês na escola, repassando todas as atividades propostas, tendo aquele momento de socialização, mas infelizmente a pandemia não nos deixa a alternativa do que respeitarmos as leis e também cuidarmos daquilo que é o mais precioso para nós, que são os nossos filhos. Muitas pessoas não dão a devida importância para a educação infantil. Por isso eu quero agradecer a vocês por confiar na educação dos filhos de vocês na nossa escola e destacar dois aspectos do desenvolvimento infantil que ocorrem nessa faixa etária, de 0 até 5 anos. A primeira fase que nós conhecemos é a fase sensório-motora, que vai do 0 até os 2 anos de idade. Nessa fase, a criança começa a controlar os seus reflexos. O seu aprendizado de mundo se dá de forma gradual. A criança começa a generalizar os acontecimentos à sua volta. E, como resultado, as ideias começam a cruzar a sua cabeça. E elas, então, desenvolvem a fala. Por isso, é tão importante a questão da socialização, de fazer as atividades propostas pelas professoras, porque elas vão estar desenvolvendo uma capacidade de gerenciar as suas emoções, desenvolvimento cerebral e ter um melhor desenvolvimento cognitivo também. A partir dos 2 anos de idade é a fase pré-operacional e a criança começa a trabalhar algumas competências, mas também essa fase dos 2 até os 5 anos de idade é a fase onde ela estará concentrada em si mesma, é o egocentrismo.
Por isso, a educação em uma escola é fundamental para que ela aprenda a desenvolver o repartir, o dividir, o olhar com empatia, aprender que ela não é o centro do mundo, aprender a desenvolver melhor a sua fala, desenvolver situações de ensino-aprendizagem que ela levará para a vida toda. Essa fase fará com que ela, lá no futuro, tenha sucesso em seus estudos. Nós queremos dizer que estamos fazendo o máximo possível para que o ensino-aprendizagem nessa faixa etária continue através do envio diário de atividades propostas pelas professoras. Por isso, tire um tempinho na casa de vocês para fazerem as atividades que as professoras estão planejando e trabalhando com muito amor. Na medida do possível também, pedimos para que vocês mantenham as mensalidades em dia. Nós precisamos fazer com que a nossa escola se mantenha de pé, mesmo diante dessa crise que estamos vivendo. Se acaso vocês estão passando por alguma dificuldade, venham conversar conosco. Nós vamos encontrar uma maneira de que o estudo não pare e não pode parar. A educação é o investimento mais importante que nós podemos fazer para os nossos filhos. Queremos nos despedir, desejando que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e dos nossos pequenos alunos. Fiquem com Deus.